Bom dia, galera. Não ouvi, não. Bom dia? Vamos pro tradicional bom dia da campus? Ô! Tá fraco, hein? De novo. Ô! Então tá bom. Eu vim especialmente hoje com uma camisa 3D do Homer. Não sei se vocês viram, ela é 3D. E o cara que eu vou chamar aqui tem mais de 14 anos de estudo da cultura digital. E ele é professor de pós-graduação MBA da FIA e da SPM, CEO da Gaia Criativo e autor do livro Você é o que você compartilha. E para falar hoje sobre a força dos negócios sociais, uma salva de palmas para Gil Jardelli. Olá, queria agradecer muito vocês estarem aqui, vejo alguns amigos. Antes de falar de negócios sociais, eu quero e vou me manifestar. Eu ia escrever no meu blog, no Brasil Post, mas ontem eu fiquei realmente estarrecido quando eu vi o quanto está se propagando. Não conheço ele pessoalmente, não estou julgando o ser humano. A fala do Bruce Dickinson, que disse que um MBA você se ensina até para um macaquinho. Eu queria dizer para vocês que se você acha que a educação é cara, que a educação é difícil, experimente a ignorância. E a fala dele, na minha opinião, e a gente está aqui para ser julgado também, é de uma infelicidade sem fim, porque ele joga uma série de pessoas a achar que estudar não é bacana. E a gente está no momento do mundo que estudar, independe se você vai para uma universidade ou se você é um autodidata, mas nunca nós precisamos de pessoas que estudassem tanto. E aí temos ali lá atrás, na última fila, Márcia Matos, que estuda há 35 anos em empreendedorismo. Márcia, levanta a mão. Estava batendo um papo com ela. E dizer essa coisa de que empreender é só sonhar. E às vezes eu falo que sonhar grande ou sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, então vamos sonhar grande. Mas para montar um empreendedorismo hoje, você pode até ser muito inspirado no começo. Mas uma hora você vai ter que estudar alguma coisa. E aí a gente está no meio do embate de uma sociedade que é baseada na sociedade do consumo. Espera aí que está errada a minha tela. Versus uma educação de alto impacto. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a Cisco Mundial montou um centro de inovação aqui no Brasil para contratar 2.000 técnicos para criar inovação de internet vestível, internet das coisas, internet social good. Conseguiu contratar apenas 150 profissionais, porque falta profissional capacitado. Isso está muito distante? Eles entrevistaram na Apple centenas de pessoas para ser o gerente da loja da Apple, que tinha que falar inglês, um salário acima de 2 dígitos, e não conseguiram contratar. Quiser saber mais sobre esse desemprego tecnológico, nós, pela primeira vez numa Copa do Mundo, nas últimas 4 edições, a FIFA não conseguiu contratar uma pessoa brasileira para cuidar da inovação digital. Essa pessoa está vindo de fora. Então, eu acho que é fácil a gente ter esse conceito da síndrome vira-lata, e vem alguém aqui e fala assim, olha, não estude, isso estuda para o macaquinho, isso ensina para o MBA. E o pior de tudo não é a fala, porque cada um fala o que desejar, é a repercussão que isso cria. É como as pessoas tratam, é como a mídia manda. Eu acho isso assim de um processo, porque o nosso Brasil, pessoal, precisa repensar. O nosso status sociais, com todo o problema, não é mais o seu conhecimento, a sua integridade, a sua sabedoria. O status social hoje está sendo quanto que você tem, qual é o seu carro, o que você possui. E aí a gente precisa caminhar para uma sociedade baseada na educação, no empreendedorismo, na evolução. Todas as sociedades hoje que estão crescendo de inovação estão baseadas nisso. Ontem, no mesmo horário que tinha o Bruce Dickinson falando aqui, tinha um diretor da IBM, que é conceituado no mundo inteiro, brasileiro, falando para 10 pessoas lá fora. E aí, o que a gente está em jogo, amigos, é que existem hoje 11 milhões de pessoas no Brasil que são chamados de geração neném. Nem estuda, nem trabalha, nem procura emprego e ainda fica enchendo o saco nas redes sociais. E aí, que tipo de nó nós vamos ter para o mundo? Porque o que está acontecendo hoje? A indústria de petróleo, por exemplo, está fazendo o quê? Ele já sabe que acabou o petróleo. Uma indústria de automóvel começou a lançar carro elétrico e falar assim, o que nós faremos quando acabar o posto de gasolina?
Que tipo de ações que nós vamos fazer quando não existir mais o petróleo? E amigos, quantas discussões aqui dentro da Campus Party, desculpa, eu palestro aqui na Campus Party com muito orgulho desde a primeira edição, mas quantos aqui estão discutindo de energia renovável? O empreendedorismo no Brasil, na minha opinião, virou uma coisa da cópia, sempre copiando. E aí, você precisa fazer um curso, mesmo que seja gratuito na Coursera, para entender que hoje, com $125, você pode alugar um satélite e colocar seu mundo para todo mundo ver. E aí, quem está ensinando isso? Aí eu concordo. A academia não consegue ensinar. A academia não consegue ensinar o impacto que está sendo de uma nova economia verde e social. De uma economia que muda tudo. E qual o problema? E aí, o meu tema aqui são como o empreendedorismo social vai mudar o mundo. Isso daqui é um projeto da GE, onde ela chama Amy, e ela ia infelizmente falecer. E eles conseguiram, através de um projeto chamado Fogo com Fogo, colocar nessa menina o vírus do HIV. E com o vírus do HIV, esse vírus combateu o câncer dela. Ela não ficou nem infectada com HIV e ela se curou do câncer. Hoje já são 200 pessoas que estão fazendo esse tipo de tratamento e foram curadas. E a pergunta que se faz é: será que algum médico aqui da América do Sul teria coragem de curar uma criança? Eu não vou passar aqui todo esse documentário de 5 minutos, mas eu passo o endereço para vocês. Vá no Vimeo e tem lá uma área da GE só falando quem está inovando em projetos sociais. São mais de 50 projetos. E a GE no Brasil está procurando empreendedores sociais. Pessoas que falem assim. Eu acho muito bacana fazer cerveja prêmio, mas a nossa economia aqui no Brasil está baseada no CES, na cerveja, no celular, no console de game, e a gente está perdendo o bonde para o mundo. Porque nós precisamos de pessoas que comecem a pensar num mundo diferente. E aí, é só numa academia que você vai entender o conceito de que nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Se a gente pegar o capital social daqui da Campus Party para resolver problemas, a gente ia resolver uma série deles. Detalhe, no ano passado teve aqui o Hackathon da Câmara dos Deputados Federais e apenas 30 pessoas participaram. Esse é o momento que a gente está vivendo. E por quê, amigos? Deixa eu mudar aqui de apresentação para... O que a gente tem que se perguntar, né? Esse daqui é consumidores, mas de produtores, não de produtores de conteúdos. A gente está precisando de uma sociedade de pessoas que comecem a fazer coisas diferentes. E aí você de novo pega uma chinesa que fala o quê pra gente? Que ela teve que começar muito cedo, porque aos 10 anos na profissão dela, ela já está muito velha e ela precisa inovar cedo. E aí você pega um pessoal lá de fora que faz um voo entre a Califórnia e a Inglaterra de 10 horas usando Canvas, o processo de Business Model Generation, só para tentar
E aí, a pergunta que eu faço para vocês, e desculpa ser crítico, qual é o nosso projeto como nação? Qual é o nosso projeto de inovação que nós estamos tendo? Eu fico muito indignado de ver que ainda existe milhões de pessoas que estão passando fome e vou passar um garoto aqui. E por que todo mundo vai ter que falar de empreendedorismo social, amigos? Porque o mundo dos negócios está mudando. Antes você colocava o produto no centro, depois você colocava o cliente no centro, e agora são os valores. E as pessoas estão contratando empreendedores sociais, de pessoas que participam desse mundo digital para fazer coisas diferentes, para se autoexpressar, para numa pirâmide que eu fiz de Maslow, estudando muito, falar assim, por que as pessoas querem participar de um feed, de um Vine, do Pinterest? E aí, tudo é muito cíclico, mas na verdade a gente precisa realmente começar a pensar que o trabalho é o trabalho mais pesado que há, é talvez pensar. E aí as pessoas fazem pouco isso. Quanto que a gente está pensando realmente? Como o Grupo Corpo aqui atrás. Estou sem som aí? Isso é empreendedorismo social. Pessoas que há 30 anos atrás resolveram criar um grupo que é aplaudido de pé no mundo. E aí nós estamos vivendo, amigos, uma crise como a gente nunca viveu de identidade, né? Que identidade é a nossa? Qual a nossa identidade como sociedade? Como que a gente começa a afirmar a identidade em tempos exponenciais e em tempos tão imediatistas, né? Como que a gente começa a rever todo esse mundo digital que está sendo criado? Quem é os múltiplos identidades que a gente está tendo? São perguntas que a gente vai ter que fazer. Você pode ganhar muito dinheiro, jogar videogame e fazer algo que muda o que está aí. Você pode, por exemplo, ter uma identidade que não é baseada no consumo. Eu faço um trabalho no Grajaú e é um grande erro achar que todo subúrbio só fala de funk da ostentação. Tem gente lá fazendo coisa muito bacana. Na Universidade em Cidade de Deus tem uma universidade que chama Universidade da Correria, feito por uma pessoa que mora lá em Cidade de Deus e está fazendo mudanças realmente fantásticas. E aí, como que eu sou essa identidade fragmentada agora, descartável? Que tipo de empreendedor que eu sou nesse mundo? E aí eu acho que vem a parte mais interessante que eu vou abrir depois para discussão. Por que ser um empreendedor social, amigos? Nunca vivemos um desemprego tão tecnológico como antes. O mundo vive esse desemprego há 300 anos. Só que antes o homem saía do meio rural e ia fazer vendas. Agora a venda ia para a fábrica. Só que meu pai, um torneiro mecânico, onde antes ele trabalhava como torneiro mecânico 60 torneiros, hoje são robôs. Hoje jornalistas estão usando Google Glass e drones para cobrir as manifestações. E aí a faculdade ensina isso? Não. Hoje a Domino's está entregando pizza através de drone. E na minha área, tem desemprego tecnológico? Aceleradíssimo. Assistam essa aula, sexta-feira vai estar lá na SPM, quem quiser ir me manda um e-mail. Eu estou dando aula agora, são 4 professores desses no Brasil, quase 1000 no mundo. Esse professor, quando ele vem aqui dar uma palestra, ele guarda o rosto de todo mundo que está aqui e me conta se eu já falei alguma coisa repetida, se eu voltar daqui um mês. Ele olha se tem um professor lá na França falando sobre inovação digital e fala assim, tem um professor falando parecido com você, mas tem algo que não bate entre você e ele. Você deseja melhorar a sua aula? E aí esses robôs estão em inteligência coletiva mudando a educação. Claro que isso vai demorar para chegar, pessoal. Aqui, chega, em poucas classes ainda. Claro que ainda quando eu levo ele na sala de aula, todo mundo pede que aula, porque ele tem 3.000 aulas no cérebro, aula de yoga. Mas que tipo de Brasil a gente pode criar trazendo uma tecnologia de inteligência coletiva? Onde eu posso ter um professor que traz uma aula da ponta da inovação em Londres. E aí, amigos, o robô vai estar em tudo. O The Voice em Berlim é feito disso daqui, vejam só. E aí o que a gente está falando, amigos? De cada emprego que está se fechando por causa da ruptura digital, 3 novos estão nascendo, quase. Só que são empregos completamente diferentes. Empregos, como eu disse para vocês, na Cisco.
Empregos de pessoas que estão falando de lealdade 3.0, de falar assim, eu quero fazer realmente coisas diferentes. Eu quero fazer coisas como, por exemplo, nesse caso aqui vou voltar na Amazon, onde antes tinham 4.000 funcionários, agora são robôs. E só sobraram 30 pessoas que fecham a caixa. O cartão de Natal do ano passado dessa empresa de robôs que está trazendo desemprego tecnológico, ele faz o quê? Traz uma música da antiguidade. E aí, amigos, a inovação está sempre acelerada. É assim agora que você está entregando produtos. E a pergunta é, eu não sei, quantos drones vocês viram aqui? Quantos drones você viu aqui? Viram alguns? Hã? Saiu uma matéria ontem no Jornal da Globo, se eu não me engano, dizendo Campus Party está infestada de drones. Pessoal, num festival parecido com o nosso aqui, o que está se discutindo é isso daqui, a era dos drones, como que eu pinto tudo diferente. E drone serve para quê, pessoal? Vamos falar de projeto social. Hoje, o Tribunal de Contas da União abriu uma licitação esse tempo para que pessoas que operassem drones pudessem cobrir aonde estão as grandes obras do Brasil. Porque caso vocês não saibam, 67 bilhões de dinheiro brasileiro está sendo investigado por processo de corrupção. E aí eles falaram, vamos contratar drone para ver se aquela obra da transposição do Rio São Francisco está realmente sendo feita. Alguns aqui devem ser de outros estados, eu fui para o Nordeste, tem muita ponte que começa do nada e leva para lugar nenhum. E o Brasil não conseguiu contratar profissionais que fizessem esse tipo de drones. A gente está falando do começo de uma inovação. Enquanto lá fora, na cadeira que eu tenho na Universidade de Fora, a gente está falando de quê? De usar esse tipo de projeto para fazer ações fantásticas, de poder fazer transparência no mundo. Tem coisa boa, pessoal. Lá no Grajaú tem um coletivo paulista que está fazendo o quê? Arduino. Que está usando o Arduino para falar assim, todo mundo pode usar a tecnologia para mudar. No começo nós vamos fazer bolas voadoras, no começo a gente vai fazer brincadeiras, mas quando uma sociedade começa a ser fazedores, a fazer os makers, a gente vira esses Arduinos. E aí, amigos, por que o desemprego tecnológico? Porque ninguém quer mais fazer esse emprego que no final fica chato e aí você entrega de qualquer jeito. Quando esse courrier entrega dessa maneira, as ações da FedEx perdem 12 milhões de dólares. A meta dele ele bateu. Mas qual é o prazer dele? E aí o que eu quero dizer em toda a minha fala é que quando vem um Peter Drucker, que tem que ser respeitado, que em 1947 escreve um livro dizendo monte uma empresa no centro, forte, que ela vai dominar tudo. O que aconteceu? Kodak fez isso, Motorola fez isso, Blockbuster, Atari, Detroit. Só que aí ninguém esperava que a economia ia ser em rede. Das 500 maiores empresas até 1999, mais da metade ou faliram ou foram compradas por $1. Porque, amigos, não existe mais empresa no centro, existe empresa em rede. E aí o social, os negócios sociais, está em tudo. A Philips está falando assim, traga aqui alguma coisa bacana, eu te pago para isso. Existe um site chamado Innocentive que está pagando até $1 milhão para pessoas que resolvam grandes problemas para as empresas. Já foram distribuídos $500 milhão em prêmios para quem resolveu algum grande problema. E sabe o que aconteceu? Não tem nenhum brasileiro trabalhando lá. Brasileiros que estão trabalhando, por exemplo, numa rede da GE, que é feita de Vine e feita em Tumblr. E falando assim, o que você está fazendo de coisas diferentes? Então, amigos, o que a gente pode fazer para um mundo realmente que começa a ser tão diferenciado? E aí eu queria falar de algumas coisas aqui que começam a mudar muito. Quase todo mundo aqui conhece Bitcoin, essa moeda que está mudando a economia. Nós já estamos aqui trazendo para o Brasil isso, já tem ATM instalado em várias cidades. E aí, como que a gente vai ganhar dinheiro resolvendo o que? Problemas matemáticos complexos. E aí, amigos, eu tenho absoluta certeza que para resolver problema matemático complexo tem que estudar muito. Porque, na verdade, tudo que eu disse aqui nesses 20 minutos é que a gente não está vivendo uma crise econômica, a gente está vivendo uma crise de civilização. Uma crise de civilização que quando na Bolsa de Valores americanos, quem toca a sirene não é um ser humano, é um robô, como está acontecendo aqui. Aquele robô vai tocar a sirene.
E aí, amigos, o que é legal falar numa Campus Party para vocês? É uma revolução peer-to-peer. Hoje, dezenas de bancos estão acabando com o processo dos grandes bancos, porque são pessoas emprestando para pessoas. São mais de 70 pessoas criando bancos de bitcoins, de moedas criptografadas. E quantos bancos desse jeito a gente tem no Brasil? E qual é a nossa desculpa? A Febraban não deixa. Eu sou professor da Febraban e eu posso te dizer que a lei não deixa, mas você pode colocar seu servidor na China. E aí o que está acontecendo? Lá fora, governo britânico, Santander, Morgan Stanley estão investindo nesse tipo de empresa. Alguém quer fazer algum comentário enquanto eu estou aqui falando? Como é uma Campus Party, eu acho que a gente tem que debater mais, falar mais. Perguntas? Deixa eu te levar o... Tem um microfone sobrando aí? Oi, tudo bom? Você falou coisas que eu compartilho totalmente, né? Vários problemas que nós estamos enfrentando, mas eu quero saber, você tem alguma solução? Antes de falar de solução, que era o final da minha palestra, deixa eu falar de outros pontos que estão acontecendo, tá? Já te respondo isso. Qual a minha preocupação como educador, tá, pessoal? A gente está vivendo uma quarta onda do capitalismo. Se você estiver esperando um bebezinho, você manda seu ultrassom 3D para a China e eles vão imprimir em formato de joia o seu bebê numa joia. Esse daqui é o primeiro desfile 3D feito lá fora. Exceto os seres humanos, tudo que você vê em cena aqui é feito em impressões 3D. O que a gente está falando, amigos, é de pesquisadores que já está pronto isso, falta melhorar, daqui a 3 anos vai estar no mercado. Você vai chegar aqui na Campus Party, você vai ter uma impressora, você vai escolher seu cardápio e ele vai imprimir a sua comida. Aqui ele está imprimindo um hambúrguer sem carne. Para eu que sou um vegetariano, isso é fantástico. Essas impressões, que por enquanto são feitas de impressoras de plástico, de produto de plástico, custam $600 lá fora. Aqui no Brasil, na Saraiva, entra lá, Mark Boot, impressora 3D, R$10.000. Isso é um grande problema. Qual é a solução, pessoal? Vamos ter que trabalhar a inovação e falar que a inovação tem que ser barateada nesse país. Porque enquanto a gente está discutindo a máquina de impressão que custa 10 mil e lá custa $600, a China está produzindo um prédio de 213 andares em 3 meses, usando impressão 3D. A impressão 3D é muito mais do que uma brincadeirinha de imprimir simplesmente um carrinho. O que a gente tem que fazer é como Israel, que Israel, na verdade, é o grande país empreendedor, a nação empreendedora. A nação está fazendo o quê? Está convidando professores para dar aula para as crianças. Porque o futuro vai ser a gente vivendo com eles. E aí, no nosso conceito de soluções, o que está acontecendo nesse mundo, pessoal? Tem muita gente fazendo coisas bacanas. Que tipo de coisas bacanas as pessoas estão fazendo? Tá? Quero contar para vocês aqui, vou... Só um segundinho aqui. A gente vai ter que se questionar como nação, que assim, a escola está ensinando que o maior risco hoje, nos tempos atuais, é não correr risco? A escola está ensinando que falhar faz parte do mundo? As pessoas estão mudando a sua postura, de em vez de ficar congestionado, só vendo bobeira, pode ver uma aula inteirinha do TEDx ou da Coursera? Você olha uma menina que ela usa George Orwell no máximo, que ela fala, que diz que numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário, e vem uma menina que ela faz uma coisa diferente aqui no Brasil, e você vai ver os comentários, é triste de ver o que falam para elas. Muitos apoiam, mas tem um 30% que critica ela. Só que ela teve a coragem de falar as verdades que tem que ser ditas nesse país. Porque a pergunta que a gente tem que fazer no Brasil é qual o nosso índice de inovação e criatividade? E eu não posso falar só do Brasil. Em Botsuana, fui visitar. Botsuana é um país em cima da África do Sul. Quando você vai para lá, você parece que você voltou 100 anos na história. Não tem energia elétrica. Um empreendedor social, em 80% do país, um empreendedor social criou um sistema que você pedala 10 minutos, você 15 minutos, você está com problema de joelho, não precisa pedalar, tudo bem, mas no dia seguinte, o seu filho vai ter educação de alto impacto através de tablets. E ponto, pessoal.
ter um tablet na sala de aula não quer dizer que é educação de alto impacto. A ferramenta é o de menos. O que importa é a professora que está ensinando coisas de uma janela para o mundo. E aí o que a gente tem que entender é que colaboração humana é o novo ouro. Que o novo símbolo do status quo é a generosidade. E aí o Brasil está líder aonde? Uma diretora global resolveu tirar um sabático e foi pesquisar o empreendedorismo social. Se você puder aumentar o som, por favor, esse vídeo de 1 minuto mostra bem a solução que o Brasil é o líder desse conceito de empreendedorismo social. Qual é o nome que se dá para um ativista que, de tanto protestar, inicia um movimento que acaba mudando tudo ao seu redor? Everyone's trying to help me because they thought you have lost your way. You know, I couldn't explain it. And then one day someone said, "Oh, you're not crazy. You're a social entrepreneur." What is a social entrepreneur? Não importa se ele faz para ajudar 4 pessoas ou para ajudar 1000. O que importa é o sentimento que está por trás. Todo mundo pode mudar o mundo. E a gente está mudando o mundo, pessoal. Teto para o Meu País no Brasil é um exemplo a ser seguido. 30 mil jovens se inscrevem uma vez por mês para construir casa. Estão construindo casas. Esse rapaz aqui é um programador. Ele teve uma filha linda e especial. Essa filha foi recusada a matrícula dela em 9 colégios no Grande Recife. E ele falou, eu não vou deixar de que minha filha deixe de ter uma educação. E ele montou um aplicativo onde hoje 4 mil crianças especiais no mundo inteiro estão aprendendo através disso. Um produto 100% brasileiro que está. Então a minha resposta à sua pergunta é assim, as pessoas estão criando pedala social porque é legal ter bicicleta em Moema, no Ibirapuera, na Paulista, mas eu quero colocar também bicicleta no Grajaú, quero colocar na Vila, eu quero colocar nos lugares que está faltando realmente ações. Lá no Grajaú existe um coletivo de arquitetos que estão querendo fazer num lugar onde não tem árvore, uma árvore sequer, uma biblioteca. E a gente pode entrar numa discussão se livro morreu ou não morreu, mas você abrir uma biblioteca, se uma pessoa foi lá, mudou. A gente tem que começar a se manifestar e hackear o sistema, pessoal. E fazer mobilizações urbanas. E aí eu tenho feito vários hack days e eu vejo tão poucas pessoas participando disso. E essa é a minha pergunta. Qual o capital intelectual de um lugar como esse? Quanto é o QI acumulado de tudo isso? Quanto que todos juntos aqui podiam criar soluções? Respondi? Usa esse daqui, ó. Bom dia. Eu trabalho na Gaia Creative. O Gil é meu patrão. Desculpa ter faltado no emprego ontem. Que eu estou aqui na Campus Party. Eu montei um laboratório na Zona Leste, chama Fundação. É baseado na ideologia de Isaac Asimov, das fundações. É um laboratório colaborativo. Temos outro aqui, o pessoal do Garoa, que até convido todo mundo que quiser conhecer. Fica aqui na Marginal Pinheiros, perto da Marginal Pinheiros. É um laboratório onde a gente ensina as pessoas a desenvolverem, a hackear, né? Então a gente ensina as pessoas a desenvolver desde trabalhar com Arduino, trabalhar com programação. Esses hackathons que o Gil fala, eu participo de alguns, até da Câmara eu já participei. E assim, até uma resposta para você. Eu acho que o problema não é nem a resposta, é a pergunta, né? E essa pergunta que você fez, todo mundo se faz também. Qual a sua solução? Você falou os problemas, mas qual a solução? Não interessa qual a solução. Desde que você se mova e tente procurar alguma coisa, você já está fazendo a diferença. Não é porque ele aprontou os problemas que ele tem que dar a solução. E é isso que a gente tem que mudar. Na educação colaborativa,
A gente espera que as pessoas apresentem os problemas e que todo mundo se junte para ir lá resolver. Cada um dá o que sabe. Ela não precisa saber. Por exemplo, a gente apresentou um problema lá sobre o drone. Fazer um drone usando controle de PlayStation. Não interessa se a gente vai conseguir fazer, mas um que manja um pouco de PlayStation, outro que manja um pouco de hélice, outro que manja um pouco de controle, de Arduino, de programação, se cada um der um pouco, e a gente nem que não faça o drone voar, a gente desenvolveu, a gente criou alguma coisa e todo mundo saiu de lá aprendendo alguma coisa. Agora, a partir do momento que a gente espera uma resposta, qual a solução? A gente vai ficar dependente de um governo, a gente vai ficar dependente de um professor, a gente vai ficar dependente de uma escola. E a escola realmente, esse método de ensino que existe hoje está acabando. Hoje não tem como, as pessoas não aceitam mais chefe. Né? Nas empresas de hoje, os jovens não aceitam mais chefia. Nas escolas não aceitam mais professor, porque um menino de 9 anos sabe mais do que um professor de história da 3ª série. Ele conhece mais história porque viu mais filme, porque leu mais livros, e aí fica difícil a pessoa aprender. Então, acho que a solução, na verdade, é cada um correr atrás. É cada um ir atrás, querer aprender, mostrar o que sabe e dividir aquilo. Tem uma frase que eu guardo para a minha vida que eu acho bem bacana, que é, se você tem uma maçã e eu tenho uma maçã, se a gente trocar essas maçãs, cada um vai continuar com uma maçã. Agora, se eu tenho uma ideia, você tem uma ideia e a gente troca, cada um vai ter 2 ideias. Eu acho que isso aí é o que falta no Brasil, a gente saber dividir as ideias. Porque se eu tenho uma ideia, eu vou montar uma empresa para mim e vou ganhar dinheiro sozinho. Então tem que mudar isso no Brasil. Pessoal, o que eu faço? Isso daqui é uma aula de MBA, no Jardim Botânico de São Paulo. Aberta. O que eu acho com essas aulas aqui? É o mínimo que eu posso devolver para a sociedade, para as pessoas que não podem pagar a mensalidade de uma FIA USP ou de uma SPM, poderem participar da aula. E daqui saem grupos de estudos que começam a fazer mudanças. Porque, na verdade, a gente está no meio de uma grande revolução. Uma revolução que vai mudar tudo. E o que acontece? Por que o empreendedorismo social? Porque, na verdade, não é uma revolução nova. Tocqueville já falava disso em 1848. A gente tem os valores morais da humanidade. A gente tem que começar a pensar se realmente esse tipo de ação realmente vai funcionar. Que uma pessoa não pode parecer que ela é boazinha. Ela tem que ser boa na essência. Essa daqui é uma jornalista da National Geographic. Ela foi demitida porque ela não pode matar animais e tirar foto debochando e colocar nas redes sociais. E aí é o triunfo da transparência. Porque o que está em jogo, amigos, e por isso que a gente precisa revolucionar tudo, e eu fui dar aula para os Black Blocs lá na frente da Câmara Municipal, dos vereadores, e você vê uma menina de 18 anos de idade, extremamente politizada, estudada, leu muito, estudou muito, dizendo assim, tem que quebrar tudo, porque senão o sistema não muda, porque ele está assim há 500 anos. E se você começar a conversar com ela 1 hora, você começa a achar que quebrar é uma solução, porque ela tem um porquê. Muitos estão ali fazendo de bobeira, mas muitos estão falando assim, que democracia é essa que a gente está encontrando? E não é no Brasil, pessoal. Esse daqui é o rei da Espanha. Ele pode caçar, infelizmente, elefantes, mas ele não pode fazer isso quando ele é o presidente honorário da WWF no país dele. Que a WWF, tecnicamente, deveria salvar animais. Quando políticos começam a falar assim, está na hora da gente mudar isso. E que aí a foto mais compartilhada nas redes sociais é essa, mas, na minha opinião, a mais importante é essa. Quando ele cumprimenta o faxineiro. Quando a gente descobrir que o outro, apesar da diferença social, pode ser par nosso, a gente vai fazer coisas fantásticas. E aí como, pessoal? Goste ou não da Microsoft, eu sei que o pessoal mais de open source não gosta muito da Microsoft, mas assim, o Bill Gates lançou uma coisa fantástica, e ele é um cara que revoluciona o empreendedorismo social, né? Ele fala assim, já que tem 5 bilhões de celulares no mundo e apenas 2,5 bilhões de pessoas com acesso a vaso sanitário, vão montar um festival para criar um vaso sanitário sem água. Pessoal, colocar vaso sanitário na casa das pessoas significa acabar com 20 doenças crônicas do mundo, como disenteria, doenças que existem há 1000 anos. E aí, para vocês que são da programação pesada, pessoal, precisa ir no médico? Sim. Mas você quer saber sua manchinha de pele, se ela é cancerígena? Manda pela internet, alguém vai falar para você se ela é ou não. E aí você procura um médico. Porque o sistema de saúde no mundo está quebrado. A gente já pode usar celular para ver se a pessoa tem malária. A gente pode usar celular para ver se a pessoa está com problema de vista. E aí eu acho que a gente tem que inovar mais nesse mundo em beta. Porque o hiato de gerações, pessoal, tem.
Mas ser jovem hoje não tem nada a ver com a idade. E o Brasil? O Brasil acelera. O projeto de social good mais considerado pela ONU ano passado é Todos nós queremos. Ele é um projeto que fala assim, o que está errado na sua cidade? Coloca lá. Faz um post. Mas não só xinga, fala o que está acontecendo. Vem uma galera e fala, governe-se. A pergunta é, a tecnologia que nós temos hoje, a gente não precisa de um governo. A gente pode decidir o que nós queremos para a nossa sociedade votando digitalmente. E garotos que fazem esse tipo de coisa que são fantásticas. Depois eu conto, depois desse vídeo no YouTube, o que aconteceu em Porto Alegre. Well, you ask me how I made it through, and how my mint condition could belong to you. When I'm on the ground, I roll through town. I'm a president you don't remember. Esses garotos, em vez de quebrarem tudo, foram fazer coisas com humor. O prefeito tinha acabado de assumir, recebeu centenas de e-mails de pessoas falando, prefeito, você viu isso? Esse prefeito, no primeiro mandato, não tem nada a ver com ele, mas eu achei que a atitude dele foi boa. O Fortunati, ele pegou, em vez de prender os meninos, soltar cacetete neles, dar tiro, chamou eles e montou um projeto para Porto Alegre, o curto eu cuido. É um projeto que está lá e chamou programadores para falar assim, monta um mapa para as pessoas falarem que problema que tem na cidade. Certamente ele não vai resolver todos, nem a metade, mas pelo menos estamos monitorando. Como vocês podem ver, cada ponto é um problema. E aí, pessoal, qual é o detalhe? Vai inovar ou vamos ficar carregando burrinho por aí? Qual que é o nosso pensamento em rede? E aí, na minha fala final, a gente está vivendo um isolamento, sim, mas isso é antigo, não é a tecnologia que isola as pessoas. Se vocês quiserem ser empreendedores sociais, eu recomendo que vocês tenham menos internet e mais Cabernet. Viramos a geração dos distraídos. Está na hora de sair. Ontem a Bia Granja estava aqui do YouPix, ela colocou uma coisa no Facebook que eu achei muito interessante. Ela falou assim, antes eu passava nos outros anos nas baias e estava todo mundo em games, programando, e agora está todo mundo no Facebook. Eu gosto do Facebook, mas a gente está exagerando e estamos ficando maluco, pessoal. Sabe por quê? Porque a gente virou essa sociedade aqui. O vídeo o som tá baixo, mas o que eu quero falar? Experimente a desconexão, pessoal. Mais livro, menos bomba. Mais encontro na vida real. E aí, para eu acabar minha fala, eu queria dizer que tem muita coisa bacana acontecendo. Pessoal, quando pessoas, e aí eu tenho que usar um pouco a relação do sonho, tem gente falando que pode tudo. Pode. Tem gente falando assim, não sou uma terrorista, sou uma dissidente. O Brasil está muito complexo. Você não pode ser oposição que você vira coxinha. Você não pode ser oposição que você vira reaça. A oposição é boa, pessoal. Há ideias opostas que nascem inovação. De questionamentos que se surge solução. No final, a gente está precisando de mais amor na história. Porque nossos sonhos não cabem mais em urna. Nenhum. Não tem partido, pessoal. O sistema está podre. Eu tenho 2 amigos que foram do diretório acadêmico comigo há 15 anos atrás. Um entrou para um partido, o outro entrou para o outro. Os 2 estão agora sendo acusados de alta corrupção. Fui jantar com eles e falei, o que aconteceu com vocês? Vocês queriam mudar o mundo? Aí eles falaram, mas o sistema é assim. E aí a nossa arma, qual é essa, pessoal? E olha, Copa do Mundo está aí, vai todo mundo sair para a rua, todo mundo vai querer dizer que as ruas são para dançar. Porque, pessoal, nosso excesso de compreensão está acabando virando cumplicidade. Deixa eu ver se o som tá bom, mas assim, quando uma deputada fala isso, é que tem algo errado. A corrupção nesse país está no DNA. Não está mais aqui, na justiça, onde no Ministério Público, está no DNA das pessoas. Elas riem, elas brincam, eu vejo todo mundo gargalhando neste plenário. Quanto mais ladrão, mais querido, mais simpático. E enquanto a gente não tiver um projeto de nação e for um templo do ego, vai acontecer isso. Enquanto debocharem da gente, pessoal, é isso que vai acontecer. Enquanto a gente não tiver heróis reais, não vai dar para eu passar esse vídeo porque o áudio tá ruim, ou tá baixo aqui, mas vá na internet, coloque no YouTube Salto Pinambá. Esse menino dá uma aula de cidadania do século XXI. Quando falam assim,
a escola, o MBA ensina até para macaquinhos, eu queria dizer que existe uma diferença muito grande entre professor e educador. Educador é aquele que cuida das pessoas. Isso daqui é um menino que um professor um dia ensinou para ele a tocar violino e ele, no funeral do seu professor, ele toca e chora copiosamente, porque esse educador realmente mudou a vida dessa criança. E aí eu acho muito triste num país professor ser tratado como se fosse a última escala e professor só é professor, como muitos dizem, porque não tem outra coisa para fazer. Isso é uma grande mentira. Eu posso falar para vocês uma lista de 20 professores que estão mudando o mundo aqui no Brasil, que estão dando aula por amor. Porque no final a gente precisa de mais gente para inspirar a história. Porque no final só a educação vai fazer que você não roube nossos óculos e leia os livros. Só a educação vai fazer que o mundo vai mudar por aí. Quero dizer para vocês, bem-vindos a que eu chamo de Brasil do século XXI. Todos os problemas, somos uma superpotência da felicidade interna bruta, somos uma superpotência natural, somos uma superpotência criativa. Temos tudo para fazer esse mundo realmente diferente. E aí, a pergunta que fica é: a gente não precisa mais colocar a tecnologia do centro de nada. Falar de internet, falar de tecnologia, amigos, é como falar 40 anos atrás da geladeira. Todo mundo já tem. O que a gente precisa agora é de pessoas que comecem a falar um pouco de nós somos o mundo, comecem a falar um pouco de ideias transformadoras, comecem a falar um pouco de liberdade de consciência, de ciência dentro da espiritualidade. Que a gente comece a viajar mais, pessoal. Que a gente comece a ser mais ousado. Tenho alguns minutinhos, abro para perguntas e espero que vocês possam ter ajudado alguma coisa. É uma grande viagem tudo isso, mas o legal de tudo isso é que tem um movimento pedindo mudança global. E aí, não é hoje, não é amanhã, mas o mundo está mudando de forma fantástica. Obrigado, valeu. Tem tempinho para uma pergunta? Quer fazer? Bom, compartilho de uma situação que você expôs, que foi a recusa da minha filha especial também numa escola. E uma psicopedagoga disse que se ela não andasse, ela não poderia ir para o maternal. Se ela tivesse 20 anos, ela tinha que permanecer no berçário. Então, isso eu pergunto também. Você fala de todos os educadores. Eu, com certeza, assim, admiro muitos, mas a gente ainda tem que avançar muito nessa questão da educação e da inclusão. E aqui tem tanta gente assim, com QI tão alto, como você diz, e eu queria saber, assim, no Brasil, o que essas pessoas ou o que o governo faz para minha filha poder andar, para minha filha poder falar, para minha filha poder enxergar melhor, sabe? Porque é muito legal o drone, eu acho isso super importante. Mas se a minha filha andasse, eu gostaria muito mais. Hora que acabar, eu vou te conectar com 2 grupos. Um é um grupo de alunos da Unicamp que está fazendo um projeto para que com pessoas com paraplegia voltem a andar. No final do mês vai ter aqui um evento em São Paulo que chama Tech Camp Social, que vai ser feito por uma pessoa que chama Cid Torquato. O Cid Torquato foi uma pessoa que trouxe a internet para o Brasil e ele sofreu um acidente, um brasileiro, na ONU, representando o Brasil. Ele sofreu um acidente e ficou tetraplégico.
e ele tem pensado muito nisso. Eu vou te dar o telefone dele, ele faz parte da Secretaria Especial, e ele e um grupo de 50 pessoas, a Mara Gabrilli, estão tentando fazer a inclusão dessas pessoas. E eu vou te conectar com esse casal, que criou aquele aplicativo, e eu acho que vocês têm que se unir. E minha opinião é assim, não espere nada do governo, não espere nada da sociedade, se una e você faça a mudança. Eu acho que hoje não é nada contra esse governo, não é nada partidário. Se a gente esperar do governo, a gente vai conseguir resolver todos os nossos problemas daqui a 100 anos. Então vocês juntos vão conseguir isso. Foi que eu abri a palestra. Nenhum de nós é tão inteligente quanto todos nós juntos. Quando você entra numa rede do Cid Torquato, de 50 pessoas com paraplegia ou com problema de locomoção, quando você entra numa rede do Fábio Adiron, que tem uma filha especial e é um super ativista, web ativista sobre isso, você começa a criar força e tudo muda. E aí é a revolução dos Beagles. Mais alguém, pessoal? Posso cruzar com... Vai dar microfonia, deixa eu ver. Na verdade, é mais em relação assim a ações de ensino. A gente em Florianópolis tem um potencial criativo até grande em relação a outros estados, a gente vê, de Florianópolis principalmente. Só que o que eu vejo, assim, as pessoas mais criativas que eu pessoalmente conheço hoje estão trabalhando em pesquisas nos Estados Unidos, já foram para a Europa, então, ou profissionalmente lá. E o que eu vejo é que lá as universidades investem muito também na parte de pesquisa. A gente vê na Inglaterra os caras criando Raspberry Pi, no caso, né, e muito apoio em cima disso. Eu não sei se isso é em Florianópolis, mas a gente tem um conjunto de universidades que investem muito pouco em inovação e tudo mais, principalmente as privadas, tem muito pouco incentivo. E eu queria saber se isso aqui em São Paulo ou fora está se trabalhando, porque muito da inovação a gente vê fora vem das universidades. E eu não sei como é que está fora disso. Pessoal, deixa eu só falar sobre a escola, tá? Eu trabalho em educação, tá? Tenho um outro trabalho também, mas trabalho em educação. E eu sou bem crítico a tudo isso, tem até um livro, um capítulo sobre educação. Eu acho que a educação que a gente está fazendo hoje, ela é do século II, Universidade de Marrakech, onde o mais velho da tribo falava e todo mundo escutava. Esse tipo de educação está acabando. Isso é no mundo inteiro. Todo mundo está se questionando isso. Então a gente tem que entender a escola. A grande maioria das escolas aqui no Brasil, honestamente, são grandes papas-dinheiros. A educação, a universidade, muitas delas estão vendendo o quê? Você vai pagar em suaves prestações durante 5 anos, não tão suaves, para você ter o direito de ter um diploma no final dos 5 anos e talvez não ser preso, ficar preso em cela especial. Muitas são assim. Mas muitas universidades estão fazendo revoluções. Só que a revolução, de novo, não parte da universidade. Ela parte de indivíduos que estão ali trabalhando. Eu acho que a gente tem que deixar de ser ingênuo e achar, não é uma crítica a você, a nós, a sociedade, de achar que a USP tem que fazer coisas boas, que a Unicamp tem que fazer coisas boas. Tem grupos, como em qualquer sociedade, muito bons e outros que estão encostados. Você tem um professor na USP que vai estar aqui falando, não sei qual dia, o Luli Radenfai, que ele é um super pensador. Ele entra numa aula, é um doutor, e ele tenta dar a melhor aula que ele pode dar na história. E tem outros professores que entram lá e falam assim, já que eu tenho estabilidade de emprego, para que eu vou me esforçar tanto? Então isso é de cada ser humano. E aí sobre a inovação, pessoal, eu tuitei esses dias, o governo brasileiro autorizou, se eu não me engano, não sei se é 67 milhões ou 670 milhões em investimento para empresas de inovação, para criar um Raspberry Pi, para criar coisas como isso. O que falta? É vocês que estão empreendendo bater na porta do governo. Porque o dinheiro está lá, só que está devolvendo todo ano. Porque falta alguém parar para sentar e fazer um documento de 2 páginas. E aí, vou de novo ser crítico, desculpa, é melhor pedir dinheiro para o governo do que pedir dinheiro para a Anja. Porque, infelizmente, aqui no Brasil, há exceções sempre, não vamos generalizar. Sempre que você entra num processo de anjo, de muito investimento de investidores e tal, você acaba virando escravo da empresa. E a sua criatividade acaba. Então, pede o dinheiro do governo, que é o meu, é o seu, é o nosso. E está lá para isso. 67 milhões que foi devolvido ano passado porque não tinha projeto. Acabou? Ele fala boa noite para a gente. A respeito da pergunta do rapaz também, o ano passado... Quando eu montei um Hackerspace na Zona Leste, fica em São Miguel Paulista, é um bairro bem pobre,
nós começamos a criar projetos para impressora 3D, né? No ano passado eu montei 2 impressoras 3D aqui na Campus Party, a gente criou tudo aqui, uma impressora imprimiu a outra e dali 3 pessoas vieram e sentaram, fizeram perguntas, como que funcionava, como se programava, se eu podia passar o software para eles, nós passamos, hoje eles estão lá fora, é uma empresa, uma startup está sendo criada, chama Metamáquina. O Gil falou que uma impressora custa 10 mil na FENAC, por causa da marca, essa aí custa 4, é bem mais barato e eu te garanto que a qualidade é bem melhor. Então, assim, a inovação que você está dizendo também não é feito só nos grandes centros, não é feito só em faculdades, é feito também em São Miguel Paulista, é feito na periferia de onde você mora. E para acabar, já que ele falou que eu vou dizer boa noite, uma frase para todo mundo. No lixão também nasce flor. É só procurar, tá?